Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. E nessa unidade 4 vamos tratar sobre o Estado Novo, identificar a Era Vargas e suas ações, traçar um paralelo entre o que acontecia no Brasil e no mundo durante o período da Segunda Guerra Mundial. As ações do que estava acontecendo no mundo e aqui no Brasil. Então, aqui está Getúlio e a figura de Getúlio. O processo dele no poder foi de 1937 a 1945, que ficou conhecido como a história da República Brasileira com o presidente Getúlio Vargas. Essa história nasceu em 1937 com o golpe militar e que não sofreu resistência e que foi instalado a ditadura militar e que foi transmitida por ele mesmo, o Getúlio Vargas, em rádio para todos. O novo nome dado a essa ditadura foi Estado Novo, certo? E aí a gente vai citar algumas ações. Aqui ele fala aqui do golpe de Estado, né, que ocorreu e como foi que ele ocorreu, certo? Então, as ações de Getúlio na presidência. Getúlio conseguiu fechar o Congresso Nacional, ele baniu com os partidos políticos, né, otorgou uma nova Constituição que ele controlava os poderes, certo? Ele conseguiu, e ele chamou essa nova Constituição denominou de polaca, certo? Nos poderes, ele conseguiu tanto controlar o executivo quanto o judiciário. Já o legislativo, ele não se importou de instalar, que foi um erro que posteriormente, no fim do seu período, ele vai ver, ele vai poder observar esse erro que ele fez. Então, ele fortaleceu o seu poder nomeando alguns interventores do tipo, ele conseguiu nomear alguns aliados, eliminou alguns tenentes, já em 1930 ele conseguiu já eliminando alguns tenentes que não aderiram ao seu regime, né? E aí ele conseguiu também ensinar e disciplinar e profissionalizar os militares. Ele baniu com a imprensa, né? E aí só utilizou um meio de comunicação para propagar sua ideologia, já quando ele estava no poder, os programas do Estado Novo na rádio. Ele instalou o desarmamento e conseguiu, trazendo a modernização, já com a industrialização que estava ocorrendo, não só no Brasil como no mundo, ele conseguiu trazer a reestruturação do Estado, certo? Então, ele era muito voltado para a população trabalhadora, então ele trouxe tanto benefícios para o Estado quanto para a população trabalhadora. Então, ele conseguiu, além de elevar a economia do Estado Novo, ele trouxe a profissionalização do servidor público. Com isso também ele conseguiu abolir os impostos entre as fronteiras estaduais, porque isso facilitava também no processo de industrialização de um estado para o outro. Aí falando, né, que a resistência que ainda houve foi no estado do Rio Grande do Sul, com Flores da Cunha, que não resistiu ao cerco de Getúlio e fugiu para o Uruguai em 10 de novembro. Foi a única resistência que teve para Getúlio na Previdência. Né? E aqui é a implantação do Estado Novo. Essa ditadura recebeu o nome de Estado Novo, nome tirado da ditadura de Antônio Oliveira Salazar, em Portugal, e durou que durou até 29 de outubro de 1945, quando Getúlio foi deposto. E aqui os feitos que eu já acabei de falar para vocês, das ações de Getúlio, certo? E aí,
as ações dele, né, a modernização, foi ampliou os impostos de renda, certo? Ele falava muito e tratava muito o seu, enquanto ele estava como presidente, era o nacionalismo econômico. Ele conseguiu trazer o desenvolvimento para o Estado Novo, ele impulsionou a industrialização, criou o Ministério da Aeronáutica, a Petrobras já estabeleceu mais em 1953. A campanha siderúrgica nacional, o Vale do Rio Doce, o Vale São Francisco, a fábrica de motores, certo? Aqui quando ele denominou, né, a nova Constituição de Polaca, ok? Aqui a consolidação do poder, que foi o único protesto que houve, a instalação do Estado Novo, que foi em 11 de maio de 1938 com os integralistas. A gente vai ver até lá, no final, uma questão sobre os integralistas. E aí uma série de medidas que veio fortalecer o poder de Getúlio Vargas, que eu trouxe, a modernização, além ele também trouxe o Departamento Administrativo do Serviço Público e o IBGE, aboliu com os impostos nas fronteiras, que veio facilitar o processo de industrialização. Ok? O que mais? Voltado para a população, ele conseguiu trazer a carteira de trabalho, certo? O salário mínimo regulou o trabalho tanto do trabalhador infantil quanto da mulher e a aposentadoria. Estabeleceu também as 8 horas diárias trabalhadas. Ele também implantou o Código Penal, consolidou as leis trabalhistas, certo? Esses todos foram ações de modernização. O salário mínimo, conseguiu estabelecer o salário mínimo também, ok? Então, assim, foi uma história republicana brasileira muito importante na fase com o presidente Getúlio Vargas, que deixou muitos marcos no Estado Novo, ok? E partindo para o exercício, a gente vai poder expandir. Getúlio foi substituído pelo presidente do Supremo Tribunal, já quando ele foi deposto, né? Porque na Constituição de 1937 não existia a figura do vice-presidente. E este presidente interino, que foi o que assumiu quando ele foi deposto, José Linhares, ficou 3 meses até passar o poder ao presidente eleito no dia 2 de dezembro de 1945, que foi o Eurico Dutra. Continuando a questão dos exercícios, né? No primeiro quesito, nós temos: o Brasil sofreu de forma relativamente forte os efeitos da crise de 1929. Por quê? Então, aí caberia: o governo de Getúlio Vargas promoveu medidas de incentivos econômicos, com empréstimos obtidos no exterior. Foi uma das técnicas utilizadas por Getúlio na presidência para poder a industrialização corresse de forma acelerada aqui no Estado Novo, ok? Então, a questão número 1 seria a alternativa A, ok? Nem precisa olhar as demais. Questão 2. A política cultural do Estado Novo com relação aos intelectuais caracterizou-se. Eles não deram vez para os intelectuais, porque os intelectuais iriam reprimir as ações que não fossem benéficas que o Estado Novo estava sendo implantado através de Getúlio na presidência. Então, a questão A diz assim: pela repressão indiscriminada, por serem os intelectuais considerados adversários de regimes ditatoriais. Realmente, eram regimes ditatoriais. Vou ler de novo para vocês. A repressão indiscriminada, sim, porque eles não queriam que os intelectuais demonstrassem a censura contra o Estado Novo. Então, eles baniram. Foi uma das ações de Getúlio banir com a censura.
Então, por seres intelectuais considerados adversários dos regimes ditatoriais. Porque o Estado Novo era um nome mais disfarçado que por trás era uma ditadura, que era a forma que Getúlio Vargas governava, ok? Então, a questão 2 é a letra A, certo? Questão 3, de uma forma geral, as fases da era Vargas de 1930 a 1945 apresentou. Então, a questão 3 seria a letra cabível, um caráter extremamente ditatorial, ok? Um leve surto industrial, não, porque não foi leve, foi bem marcante. Ele fez muito feito, conseguiu pegar o empréstimo e aí alavancar a industrialização. Em todas as 3 fases, foi um caráter extremamente ditatorial, ok? Questão 4. A Europa dos anos 30 conheceu o extremismo resultado do confronto ideológico entre o totalitarismo, que era o fascismo, o nazismo e o stalinismo, né? Era o sistema político desses 3 aí, de esquerda e de direita, certo? Eram representantes de direita o narcisismo. No Brasil, no período do governo constitucional da era Vargas, então vamos ler de novo. A Europa dos anos 30 conheceu o extremismo resultante do confronto ideológico entre o totalitarismo de esquerda e de direita, certo? Eram representantes de direita narcisismo no Brasil, num período do governo constitucional da era Vargas. Então, a letra cabível para a questão 4 aí seria a letra D, que diz, os integralistas, lembra que quando a gente citou do movimento integralista, seria essa questão aí que eu queria dizer para vocês. Sob a liderança de Plínio Salgado, sonhava com um Estado totalitário, certo? Então, 4 seria a letra D. 5º, recuperação da autonomia, reconstitucionalização do país e nomeação de um interventor civil e paulista foram reivindicações que marcaram qual fator histórico da era Vargas. Então, essa questão aqui seria a letra B, a reação oligárquica paulista na Revolução de 1932. É aquela questão lá que a gente tratou do café com leite, né? E aí teve essa revolução aí, tá? A questão 5 seria a letra cabível, a letra B. Questão 6, redescobrir, revolucionar, é também o lema do verde amarelismo, que antes de reorganizar-se no movimento ANTA, de Cassiano Ricardo Del Pacho, Plínio Salgado, e materializar-se no ideário Curupira. Passa pela xenofobia espingardeira da revista Brasília. O texto acima fala de um movimento literário do Brasil dos anos 30, que tem como correspondência político-ideológica com o integralismo, tá? Então, todo esse movimento aqui revolucionário seria o integralismo, certo? Então, questão 6, letra A. 7. A expressão Estado Novo foi empregada para identificar um fato histórico a partir do momento em que, letra C, Getúlio Vargas otorgou ao país a Carta de 1937, que lhe conferia plena liderança, ok? Então, questão 7 seria a letra C. Questão 8. Retomando aqui a questão, dando continuidade à questão 9. Durante a vigência do Estado Novo, 1937 a 1945, destaca a implantação da legislação trabalhista, né, que foi implantado por Getúlio Vargas na presidência. Foram medidas de Getúlio Vargas, exceto, né, a questão 9. A 9. A 9 corresponde à letra B, liberdade de organização sindical, quando veio
ter mais vigor a questão dos sindicatos na era Vargas, ok? Então, questão 9 seria a alternativa B, a liberdade de organização sindical. Ok? Décimo, o período entre as duas guerras mundiais, de 1919 a 1939, foi marcado por a questão 10, entra a alternativa mais cabível, seria a crise do capitalismo, a crise do liberalismo e da democracia, e polarização ideológica entre fascismo e comunismo, ok? Seria a alternativa cabível para a questão 10, letra A, certo? Vamos para a questão 11, ou 11ª. Após a queda de Getúlio Vargas, que foi em 29 de 10 de 1945, é eleito Eurico Gaspar Dutra, e no primeiro ano de seu governo é concluída. Nessa alternativa, caberia a letra E, que é a 5ª Constituição do Brasil e a 4ª da República, ok? Então, a questão 11, a letra correta é a letra E. Tá certo, meus alunos? Então, na revisão a gente vai poder, ao vivo, tirar mais dúvidas sobre as demais unidades, ok? Espero que vocês tenham total aproveito desse conteúdo. Desejo boa sorte nas avaliações, mas antes disso a gente vai ter o encontro da revisão, ok? Então, agradeço a todos. Espero que tenham um bom aproveito. Obrigada.